Olá para todos que irão assistir essa videoaula. Essa videoaula faz parte do curso de Tecnologia, Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Centro Universitário Municipal de São José, Santa Catarina. Eu sou o professor Marcelo e nós vamos falar sobre orientação a objetos. Mais precisamente utilizando Java como linguagem de desenvolvimento. Quando falamos de orientação a objetos, nós temos alguns conceitos, temos algumas definições que são necessárias de serem entendidas para que nós possamos compreender o que é programar orientado a objeto. Quando se fala em programar orientado a objeto, nós temos alguns conceitos como classe. O que é uma classe? Uma classe é um modelo que vai definir a forma de um objeto. Exemplificando isso para o dia a dia. Quando se vai construir uma casa, nós temos as plantas, a planta baixa de uma casa, né? Ou até a planta alta da casa. Você tem um desenho da casa, mas você ainda não tem a casa propriamente dito. Você tem a idealização daquela casa, você tem como você deseja que aquela casa seja e os quartos, a cozinha, toda a estrutura de como será a casa. Então, uma classe ela é um modelo, é como essa casa que é um modelo. Você só vai ter a casa depois de construir ela, depois de ter ela realmente pronta, construída e definida, materialmente falando. Em orientação a objeto nós temos a classe. A classe é um modelo para um objeto. E o que é o objeto? O objeto é tudo que nós podemos ver à nossa volta. É uma mesa, uma cadeira, uma pessoa, né? Partes do corpo de uma pessoa, partes de uma construção de uma casa, partes de um determinado móvel, né? Um pé de uma cadeira, uma bola. Tudo isso é um objeto. Objeto é tudo aquilo que você pode ver ao seu redor, de forma mais simples possível de ser definido, certo? Em relação à classe, os objetos são instâncias de uma classe. É através do objeto que nós conseguiremos realizar a classe que estava só no papel, a classe que era só aquela planta de casa, como nós temos comentado. Então, o objeto ele vai dar existência a este modelo, a esta abstração que nós chamamos de classe, né? Essa abstração que nós definimos como classe. No exemplo da casa, a casa em papel, a casa em desenho, a casa em projeto, era uma abstração, uma idealização de como você desejava a casa. Depois da casa construída, você tem, né, o objeto propriamente dito, né, a realização daquela idealização. Da mesma forma, nós temos o objeto que é a instância de uma classe, é a realização, né, a idealização da sua classe conforme você definiu, né, os modelos com os atributos, que são as características que a sua classe vai ter.